Ok. Tá. Posso retomar? Pode. Então, uma dessas limitações que a gente estava comentando sobre a questão do casamento, tá? Para pessoas acima de 70 anos, como uma forma de proteção, a legislação acaba obrigando, né? A ideia é proteger, mas é isso que a gente vai conversar aqui e discutir se de fato isso é uma proteção ou é uma questão até um pouco inconstitucional. Pessoas acima de 70 anos, elas obrigatoriamente vão ter que casar ou estabelecer união estável pelo regime da separação obrigatória de bens, né? O intuito disso é justamente proteger o idoso, que daqui a pouco construiu todo um patrimônio ao longo de uma vida e vai ter um novo relacionamento, que pode ser que não seja muito duradouro, enfim. Então, o legislador entende que aquela pessoa tem que ter o seu patrimônio preservado. Então, para ter essa proteção, essas pessoas, então, não podem ter autonomia de escolher o regime de bens que elas vão casar, que são vários outros que existem também. Então, ela vai ter que casar ou viver em união estável com a separação total de bens. Por um lado, isso é uma proteção dada ao idoso, é uma atenção dada ao idoso, mas, por outro lado, também é um assunto muito polêmico para a gente que trabalha com direito, porque é uma restrição da liberdade do idoso, né? É quase como tu considerar que, a partir dos 70 anos, aquela pessoa não tem lucidez, seja para gerir o patrimônio, para escolher como ela vai se relacionar com esse novo, com essa nova cônjuge. Então, assim, eu particularmente tenho algumas críticas a essa imposição, mas fato é que ela existe e a gente tem que respeitar, né? O principal propósito dela é essa proteção ao idoso, mas será que seria necessário? Como é que a gente pode presumir que a partir dos 70 anos essa pessoa não tem mais a lucidez de tomar decisões de forma tranquila e consciente, né? Só para complementar, né? O questionamento que fica é se isso seria uma proteção ou um cerceamento à autonomia de vontade de uma pessoa, né? Porque hoje em dia, imagina, com 60, 70 anos, as pessoas são jovens, né? Olha, as pessoas elas são plenamente aptas e muitas trabalham e fazem todas as suas atividades. Então, o questionamento é esse, né? Se de fato seria uma proteção que, por um lado, busca evitar um casamento por interesse, ou uma união por interesse, digamos assim, né, para proteger o patrimônio daquele que talvez tenha trabalhado a vida inteira para construir uma renda, uma aposentadoria, enfim, o que for, ou se seria um cerceamento, né, da liberdade da pessoa poder optar por aquilo que ela quer para a vida dela, né, porque pode ser que aos 70 anos eu encontre o amor da minha vida e eu quero compartilhar com ele o meu patrimônio que eu adquiri, né. E tudo bem, não teria problema nenhum, né? Mas, enfim, é aquela regra generalista que a gente, né, compartilha da opinião que talvez devesse ser caso a caso, independente da idade. O importante é que quem está contraindo um novo relacionamento tenha consciência do regime, das implicações sucessórias ou de uma dissolução daquele relacionamento. Mas não que haja essa presunção, que é o que a lei tem hoje, que a partir dos 70 anos tu não teria esse discernimento, né? E uma coisa, até um contrassenso, assim, que é interessante, é nós pensarmos, por exemplo, os ministros do STF, eles trabalham até os 75 anos de idade. Eles tomam as decisões mais importantes do país, né? Eles estão lá tomando decisões de um peso, assim, imensurável. E daí eles têm lucidez para tomar essas decisões, eles têm lucidez para estarem lá trabalhando até os 75 anos, mas um mortal qualquer, talvez a partir dos 70 não possa entender o relacionamento e as implicações. Então, assim, deveria existir um meio termo, talvez obrigar essa lacuna dos 60 aos 70, dos 70 para frente, a ter uma orientação jurídica, a passar por alguma avaliação, não sabemos, enfim, como poderia ser, mas não presumir essa falta de capacidade, né? Mas, bom, isso é mais uma opinião nossa, um entendimento nosso, mas fato é que hoje tem essa obrigatoriedade, então, a partir dos 70 anos, qualquer pessoa que optar por uma união estável ou um casamento vai ter que obrigatoriamente estar nessa separação total de bens. E aí, só para complementar, né, para que vocês entendam bem, a separação obrigatória de bens significa dizer que os bens, o patrimônio que cada um já tinha não divide, tá? E o que for adquirido no curso daquela relação também não divide. E ainda que aquele cônjuge ou companheiro não herdam, tá? Então, aquela pessoa não tem uma participação patrimonial na vida do outro, tá? Só para ficar bem claro, para vocês entenderem qual é a restrição que a gente está falando aqui da separação obrigatória de bens. É realmente uma separação total patrimonial, nada vai se comunicar, tá?
Outro ponto também, esse a gente acha bem interessante e importante, que aconteceu recentemente aqui no nosso estado. O Tribunal de Justiça, em fevereiro desse ano, ele fez um provimento, ele disparou um ofício, na verdade, para todos os tabelionatos, registros civis, registros de imóveis, um ofício, na verdade, de proteção e combate à violência contra o idoso, que é bem interessante. O que esse ofício diz? Que hoje, qualquer ato que a gente for fazer num tabelionato, registro de imóveis ou registro civil, que envolva transação patrimonial, tá? Independente do valor, que esteja idosas e questões financeiras juntos, esteja acontecendo e esses funcionários públicos que perceberem que há alguma coação, que aquele idoso não tem consciência do que está fazendo, acharem uma situação suspeita, eles são obrigados a entrar em contato com o Conselho Municipal do Idoso, com o Ministério Público, com a Polícia Civil e informar esse fato. Isso é bem recente, é de fevereiro desse ano, e visa justamente combater essa violência contra o idoso, que é muito importante, que a gente sabe que não é raro isso acontecer dentro da própria família ou com pessoas próximas, né, se aproveitarem muito também dessa situação da pandemia, que é momento que os idosos estão mais reclusos, sem poder dialogar com outras pessoas, sem contato, sem conseguir buscar maiores informações, acabam sendo pessoas mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência patrimonial e financeira. Então, acho que também foi um pouco fomentado pela pandemia esse provimento, né? Porque, na verdade, isso acontece há muito tempo, independente da pandemia ou não. Mas a pandemia, com certeza, impulsionou o Tribunal de Justiça do nosso estado a fazer esse provimento de proteção. Isso, de fato, está acontecendo, assim, até compartilhando com vocês experiências próprias que a gente teve. Eu já estive no tabelionato fazendo 2 temas, assim, uma questão de uma revogação de um testamento e outra questão era uma renúncia de usufruto. Ambas pessoas de idade, uma até da minha família, e os tabeliões e escreventes, eles estão bem rígidos, assim, sempre há uma indagação, se a pessoa sabe o que está acontecendo ali, mas uma coisa muito sutil, nunca foi uma coisa assim tão firme, né? E hoje em dia não, é uma coisa assim mais agressiva o questionamento, vamos assim dizer, não agressivo, mas mais incisivo, né? Questionando se a pessoa sabe, não sabe, e inclusive estão pedindo atestados médicos da lucidez dos idosos, porque também é uma forma do tabelião, do escrevente se resguardarem, né? Bom, eu tenho fé pública, eu identifiquei que aquela pessoa tinha consciência, mas se no futuro vier uma discussão que ela foi coagida ou qualquer coisa, bom, eu também tenho um atestado médico, do médico daquela pessoa dizendo que ela está plenamente lúcida e apta a tomar decisões de cunho financeiro, patrimonial e fazer essas transações. Então, isso foi uma questão também que aconteceu recente, é uma proteção para os idosos que é bem relevante e importante, a gente, bem positivo. E só para complementar também, né, a gente fala idoso em termos legais, né, a partir dos 60 anos, né, que para mim, com 60 anos, uma pessoa não é idosa atualmente, a maioria, pelo menos, não apresenta nem aparência, enfim, né, diferente de alguns anos atrás. Mas isso é uma forma de proteção, sim, acaba dificultando e trazendo uma burocracia um pouco maior para esses procedimentos extrajudiciais, mas é uma ferramenta importante de proteção, porque agora na pandemia está acontecendo muito o isolamento social das pessoas idosas, né, que são mais vulneráveis suscetíveis ao Covid, né, a ter algum agravamento da doença, e por isso estão em casa. O que vem acontecendo? Procurações públicas, por exemplo, né, que são lavradas para um filho, claro, no intuito de ajudar, mas às vezes não é para um filho, pode ser para um vizinho, para um conhecido, para uma pessoa que talvez venha a querer se locupletar, né, dos bens, do patrimônio, da renda daquela pessoa. Então, e as procurações amplas, a Laura vai falar em seguida sobre procuração, que embora não seja exatamente um planejamento patrimonial, a gente vai trazer isso mais para que vocês pensem, né, sempre sobre esse tipo de documento, o quanto a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente não lê exatamente o que está ali, não sabe o limite e o teor daquilo ali. E uma procuração ampla pode permitir que uma pessoa esteja digerindo e dispondo da totalidade do seu patrimônio. Então, isso sim, esse provimento é muito importante para resguardar os interesses das pessoas com mais de 60 anos. É uma cautela que a gente acredita que realmente veio para ficar e vai evitar muitos abusos, né, financeiros e patrimoniais. Com certeza, pelo menos vai intimidar aquele que seria mal intencionado a procurar esses órgãos para fazer
alguma transação não tão lícita, vamos assim dizer, né? Não tão de boa fé, porque tem implicações, né? Envolve a polícia, o Ministério Público e pode se incomodar realmente como tem que ser, né? Então, aproveitando o ensejo da Marina para falar da questão da escritura pública, né? Desculpa, a procuração, que é feita por escritura pública. A procuração, na verdade, ele é um ato de confiança, né? Que vocês estariam dando, o outorgante dá para o outorgado, e essas procurações podem ser super amplas e restritas e sem prazo de validade, como podem ser para uma finalidade específica. Ah, eu preciso que a Marina me represente na reunião de condomínio. Ou a Marina pode representar e decidir tudo da minha vida por tempo indeterminado. Nós, como advogados, obviamente, não indicamos esse tipo de procuração tão ampla e restrita e sem prazo de validade. Porque, na verdade, como a Marina disse, ela nada mais é do que um cheque em branco na mão de alguém. Se a pessoa estiver mal intencionada, ela tem ali os poderes outorgados para decidir por ti, para fazer transferência patrimonial, tomar decisões que tu nem sabe que tu teria que tomar, né, que surgirem no futuro. Então, por isso, o prazo da validade também é tão importante, né? Então, assim, algumas coisinhas que tem que sempre atentar, então, que seria a nossa sugestão, se em algum momento precisar dessa procuração. Que ela seja bem minuciosa, que especifique a finalidade dela, que conste ali todos os teus dados, os dados de quem vai estar te representando, que tenha um prazo de validade, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa esquece de uma procuração. E quando vê, aconteceram coisas que ela nem sabe e pensa, meu Deus, faz 10 anos eu dei uma procuração. Então, assim, tem que ter um prazo de validade, né? E a procuração pública, por mais que tu fizer uma sem prazo de validade, tu pode a qualquer tempo voltar naquele tabelionato em que tu fez e revogar essa procuração. Tem que ser dessa forma a revogação. No entanto, se passar um período ali e essa pessoa usar essa procuração para coisas que tu não concorda, bom, a rigor não tem muito o que fazer, claro que tem que ver caso a caso, mas no momento que a pessoa fez aquela situação, ela tinha os seus poderes para te representar, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E hoje em dia se justifica menos ainda essas procurações tão amplas e restritas. Por exemplo, alguns anos atrás, eu vou ficar um tempo fora do país, vou deixar uma procuração para um familiar me representar, porque, enfim, se acontecer alguma coisa, eu não vou estar aqui, né? Hoje em dia, outra questão que a pandemia trouxe foi o e-notariado, que, na verdade, é uma questão digital dos tabelionatos de nota. A maioria deles já tem aqui em Porto Alegre, que ela te possibilita que tu assine uma escritura, que tu assine um inventário, que tu assine uma procuração de qualquer lugar do mundo. Hoje, com essa conferência, vai ter o tabelião, vai ter tu. A única exigência é que tu vai ter que ter uma assinatura digital, tu faz um eCPF, basicamente, que tem uns sites que tu providencia isso, e tu vai poder estar otorgando essa procuração, esses poderes à distância, na medida em que houver a necessidade. Então, cada vez menos teria por que essa procuração pública. Mas, às vezes, questões isoladas, como eu comentei, uma reunião, ou vai ter que assinar uma compra e venda porque eu não vou estar aqui, vai ter que fazer a transferência do carro no Detran, coisas pequenas, não tem problema. Também não é um lobisomem dar uma procuração para alguém, mas tem que cuidar essas procurações amplas e sem poderes. Isso realmente não é indicado e sempre ter a orientação de um advogado seria o ideal para entender os poderes que está otorgando para aquela pessoa, as limitações dela, até onde a pessoa pode ir com aquilo, né? Isso é importante. Acho que, assim, talvez no caso de quem é aposentado e está sofrendo um pouco com essa situação de pandemia, de ficar recluso, isolamento social, vem a necessidade de uma procuração para ir ao banco, né? Para alguma coisa junto à Receita Federal, INSS, enfim. Então, se for uma procuração para isso, obviamente, conceder a procuração sempre para alguém em quem tu confie, né? Mas que seja uma procuração com fins específicos, né? E assim, lembrando, né? Quem administra o dinheiro do outro, dinheiro ou patrimônio, tem o dever de prestar contas. Como a Laura disse, às vezes não tem muito o que fazer, mas pode-se exigir que essa pessoa te preste contas, né? Tanto informalmente quanto eventualmente numa ação, tá? Algumas situações elas têm saída, mas é muito importante que a gente cuide bastante isso. E aí, só para complementar ali com relação ao e-notariado, que a Laura está explicando, o e-notariado, então, é essa assinatura digital pela qual a gente pode, em qualquer lugar do mundo, da nossa casa, ou, enfim, de outro país, assinar essas escrituras, essas procurações, documentos públicos, tá? O cadastro notariado pode ser feito em qualquer tabelionato que tiver esse serviço, é só ligar e marcar, e ele é gratuito,
tá? Então, se alguém tiver interesse em fazer, vai no tabelionato, deixa seu cadastro lá, e o dia que precisar, fica baixado um programa no celular da pessoa, é marcado, por exemplo, eu quero fazer uma escritura de inventário, mas eu não quero no tabelionato. E aí eu tenho o notariado ali. No dia que for feita a assinatura desse inventário, vai ser feita uma reunião virtual, como a gente está tendo aqui, e a pessoa vai dar a sua assinatura digital ali, né? Então, isso é muito oportuno agora, nesse momento de pandemia. Não faça com que as pessoas precisem se reunir, enfim, evita, né, uma aglomeração desnecessária e facilita também a vida de quem não está aqui em Porto Alegre, enfim, para poder participar desses atos sem uma procuração física. E uma coisa até que eu acabei esquecendo de comentar aqui, naturalmente, para se otorgar uma procuração pública, a lucidez é um dos requisitos, né? Então, o tabelionato também vai, o tabelião que estiver atendendo vocês vai observar se tem essa consciência, aliada também a essa questão do provimento que a gente comentou, de ver se essa procuração também não vai estar podendo gerar alguma questão de violência patrimonial e financeira. E a título de curiosidade, para encerrar essa questão da procuração, né? Mesmo que a pessoa esteja incapacitada de assinar, ela pode otorgar uma procuração, tá? Nesse caso, a colhida digital dela, e aí uma pessoa é indicada como testemunha, ela apresenta, obviamente, o atestado de lucidez para comprovar que ela tem, né, o entendimento do que ela está assinando, do que poderes ela está conferindo para o outro, né? E aí a testemunha assina a rolo dela, a pedido dela, comprovando que estava ali presente aquela digital de fato da pessoa que estava otorgando os poderes, tá? Então, só acho que eram as informações sobre procuração que nós tínhamos para trazer para vocês. Isso. Agora a gente vai entrar no segundo ponto, assim, da nossa conversa, que é mais focado nessa questão do planejamento patrimonial em si. Quais são as formas, para que serve e o que seria, né? Então, assim, o que é o planejamento? Na verdade, ele é uma organização em vida de como tu gostaria que a tua sucessão continuasse com essa questão patrimonial, a empresa que constituiu ou o patrimônio da família, é autonomia, né? Em vida, tu decidir como as coisas, como normalmente tu gostaria que as coisas continuassem, e não simplesmente, eu constituí um patrimônio, vinha falecer e não sei que fim vai dar isso, né? Então, é um planejamento mesmo, como o próprio nome diz. Ele tem inúmeras vantagens, né? Eu diria que não só questões tributárias, porque tudo que a gente fizer em vida vai ser mais barato do que deixar para fazer após o falecimento, né? Porque a carga tributária, por exemplo, de doações que são realizadas em vidas, ela é inferior ao inventário que a sucessão paga quando tem que partilhar o patrimônio. Então, isso já é uma vantagem que já sai na frente o porquê de fazer isso. Também, assim, evita uma série de discussões familiares, desata nós, e a própria pessoa que deixa isso organizado, a gente percebe que ela consegue viver de forma mais tranquila, porque não fica naquela preocupação, quando eu faltar, quem é que vai tomar conta disso, como é que isso vai se encaminhar, né? Então, tem benefícios financeiros, emocionais e até judiciais, né? Que evita os custos e o desgaste que um processo judicial também sempre vai levar. Acho que... Bom, então, assim, seguindo, né, nesse caminho que a Laura estava traçando, a ideia do planejamento justamente é que a pessoa possa pensar como é que ela quer que fique o patrimônio dela, né, e evitar um desgaste familiar. A gente vê muito na prática a maior parte das brigas familiares, seja em caso de separação, de divórcio ou até de falecimento, né, são processos que duram 5, 6, 7 anos, né, uma briga familiar que acaba destruindo os laços das pessoas e às vezes de forma, né, permanente, porque as coisas não voltam mais. Então, o brasileiro, em geral, trata essa questão patrimonial como um tabu, tem muita dificuldade de falar sobre isso, tanto para escolher um regime no casamento, né, antes de 70 anos, como para fazer um testamento, por exemplo, como para dizer, eu quero que isso fique com o meu filho tal, aquilo com o filho tal. As pessoas têm muita dificuldade de conversar sobre isso. E, na verdade, o planejamento justamente objetiva que as coisas sejam simplificadas, né? Porque se tiver bem claro o que a pessoa quer e se aquilo estiver dentro das determinações legais, a discussão, ela se resume, né? Ela diminui, não tem como sair do que está ali. Então, o que a gente queria trazer para vocês sobre planejamento, no primeiro momento, é que eu não preciso ter uma fortuna para planejar, né? Eu posso ter um carro, um apartamento, mas eu quero que aquilo ali fique de determinada forma, né? E isso vai gerar menos custo, como a Laura trouxe, dependendo do que a pessoa está por fazer, vai gerar com certeza menos desgaste.
e é uma forma de proteção, tanto para a pessoa que está ali segura de que a vontade dela é aquela, claro, quando ela está ciente do que ela está fazendo, né, e certa de que é aquilo que ela quer, como também para os familiares, né? Então, tanto num divórcio, numa dissolução de uma união, quanto no caso de morte, é muito importante que a pessoa saiba como é que é o regime do casamento que eu vivo, né? E se eu morrer, quem vai receber o quê? A minha esposa herda, meu marido herda, meus filhos, mas eu tenho filho de um outro casamento. Então, isso as pessoas não sabem, não têm conhecimento, e gera confusão, né? Então, se informação é poder, quando a gente sabe o que tem, o que pode fazer, né? Isso nos dá um poder de decidir. E aí, entra nessa seara que nós falamos desde o início, que é a autonomia de vontade de vocês, né? Das pessoas que têm capacidade para decidir. Quem tem capacidade? Quem está lúcido, né? Obviamente, como a Laura disse, só pode fazer procuração quem está lúcido, só pode fazer uma doação quem está lúcido, enfim, capacidade é um requisito básico para tu expressar a tua vontade, tá? E aí, falando em expressar a vontade, foge um pouco da questão patrimonial, mas tem tudo a ver com planejamento e com essa questão de até aliviar um pouco a relação familiar. A gente queria trazer para vocês um instituto que é relativamente novo aqui no Brasil, que são as diretivas antecipadas de vontade, tá? Elas surgiram aqui no Brasil em 2012, elas vieram para o nosso ordenamento através de uma resolução do Conselho de Medicina, tá? E elas também são chamadas de testamento vital, ou diretiva antecipada de vontade, e é um instrumento que pode ser feito tanto de forma pública quanto particular, pública por uma escritura feita num tabelionato, ou particular, feita, né, num documento escrito pela própria pessoa, dispondo sobre tratamentos médicos, por exemplo, que ela gostaria de ter ou não ter, no caso de uma incapacidade superveniente. E isso também é um assunto que está muito em voga agora, nesse momento de pandemia, em que às vezes as pessoas, né, longe de querer falar que pode acontecer, mas ninguém está livre também, né, de eventualmente contrair Covid ou alguma outra enfermidade, ou sofrer um acidente e ficar temporariamente incapacitado. E aí a tua família, naquele momento já de sofrimento, e tudo vai ter que decidir que tratamento tu vai te submeter, né? Ou a pessoa já sabe que tem alguma doença e que não gostaria de ser submetida a X tratamento, ou então que gostaria, né? Eu quero que até o fim se tente, mesmo que eu seja desenganado. Então, isso acaba livrando a família de tomar algumas decisões e, ao mesmo tempo, privilegia a autonomia de vontade da pessoa, no momento em que ela não está ali capaz de expressar o que ela quer, né? Então, esse documento, essa diretiva antecipada de vontade, ela pode tanto o próprio paciente, a própria pessoa que vai fazer aquele documento, né? Se orienta, se indica que a pessoa sempre busque um aconselhamento médico para que ela tenha o conhecimento técnico daquilo que ela vai colocar nesse documento, mas ela pode, inclusive, que esse documento seja bem pormenorizado, né? No caso digital, por exemplo, eu não gostaria de fazer hemodiálise, estou dando um exemplo, tá? Eu não gostaria de fazer quimioterapia, né? Enfim, mas que fique sempre muito pormenorizado para não deixar espaços e brechas para interpretação, tá? E aí, além de poder fazer isso, nesse mesmo documento, a pessoa pode, eu não quero decidir nada, mas eu tenho 5 filhos e uma esposa, e eu quero que o meu filho do meio decida por mim. Então, eu vou nomear este meu filho como a pessoa que vai tomar as decisões médicas por mim. Claro, aqui no Brasil não é permitida a eutanásia, ninguém jamais, nem a própria pessoa pode falar isso no documento, seja público ou privado, porque mesmo que falem, que aceitem, o médico jamais vai acatar, né? Tudo dentro do limite do que a lei permite e a ética médica também. Mas, na medida em que a pessoa deixe sua vontade expressa, ela deve ser atendida. Nesse documento também existem algumas outras possibilidades, tá? Eu posso, por exemplo, nomear um procurador, isso é muito interessante. Por exemplo, a pessoa contraiu Covid, isso está acontecendo bastante, ficou um tempo entubada no hospital, desacordada, tá? E aí a conta dela está ali bloqueada, ela não tem ninguém que possa tirar, porque as pessoas não tinham a senha, enfim, ninguém tinha acesso para pagar as contas dela. Eu posso, nesse documento, nomear um procurador, né, que pode ser em caráter temporário, seria em caráter temporário, enquanto a pessoa não estiver ali capaz de fazer isso, que vai poder gerenciar, e aí eu posso pormenorizar, essa pessoa vai ter poderes de, enfim, receber um aluguel por mim,
pagar minhas contas, movimentar minha conta bancária, evidentemente, também mediante uma prestação de contas futura, né, se for o caso. E eu também posso estipular, nesse mesmo documento, indicar uma pessoa para caso eu tenha uma incapacidade civil, caso eu venha a sofrer um processo de interdição, não por doença, mas às vezes até pelo avanço da idade, uma senilidade, enfim, uma incapacidade civil mesmo, eu posso indicar ali quem eu gostaria que fosse o meu curador. Olha, em caso de incapacidade, eu gostaria que a minha esposa fosse a minha curadora, ou o meu filho mais jovem, enfim. Eu posso estipular nesse documento quem eu gostaria que exercesse essa função. Obviamente que a interdição, só trazendo o caso da interdição específico, né, ele é um processo judicial onde o juiz vai analisar, no caso concreto, quem detém melhores condições de assumir aquele encargo, né? Então, isso, a vontade da pessoa fica um pouco relativizada, mas assim, se a pessoa indicada não tiver nenhum óbice para exercer esse encargo, esse bônus da curatela, o juiz deve atender à vontade, né, do interditando, da pessoa que está ali. Existem alguns problemas, né, dessa diretiva antecipada de vontade. A gente está aqui trazendo, não é a solução em todos os problemas do mundo, né, tudo pode ser questionado. A pessoa, para fazer esse documento, ela também precisa estar capaz, ela precisa apresentar uma lucidez para entender o que ela está declarando ali, né? E essa vontade que ela vai expressar ali é muito importante que ela tenha esse esclarecimento técnico, por isso a importância de procurar um médico, né? Um médico da tua confiança que possa ali te sanar alguma eventual dúvida sobre isso. Há alguns problemas sobre... E a publicidade desse documento? Como é que fica, né? Se ela é feita por escritura pública, tá? O recomendável é que eu deixe uma via desse documento com o meu médico de confiança, seja ele um clínico geral, um geriatra, um cardiologista, que eu sei que muitas pessoas, né, acabam fazendo acompanhamento com o cardio mesmo, pode ser, enfim, com o geriatra, o médico que acompanha você, e que vocês têm, né, a ideia ou a certeza de que numa eventual doença vai ser consultado, e também seria bom deixar com um familiar, uma pessoa de confiança. Quando o documento é feito por escritura pública, tem ainda um plus, ele fica registrado na central notarial, tá? Tem um site, que é o mesmo site onde se busca testamentos e outras escrituras públicas, onde pelo CPF, o nome da pessoa, a gente consegue rastrear se ela deixou uma DAV, uma diretiva antecipada de vontade, tá? Então, isso solucionaria, entre aspas, né, essa questão da publicidade, porque não adianta eu ter um documento desses e o dia que eu tiver sem condições de expressar minha vontade, se eu sofrer um acidente, se eu ficar desacordado por alguma enfermidade, ninguém tem ciência do que estava, né, de que eu deixei esse documento e que eu quero que haja dessa forma ou daquela com relação, né, ao meu tratamento. Então, é bem importante que o médico seja ciente, que algum parente ou conhecido de uma pessoa de confiança tenha esse documento também. Como eu falei, ela também pode ser feita da forma particular, tá? Da forma particular, eu redijo o contrato ali. O que se recomenda, como não tem nenhuma regulamentação específica no formato disso, é que a pessoa pegue a assinatura de 2 testemunhas que vão assinar e, eventualmente, se chamadas ou confirmar, olha, a Laura, quando fez essa diretiva, ela estava ciente do que ela estava declarando, realmente essa é a vontade da Laura, tá? Por isso a importância de 2 testemunhas. E assim, qualquer documento que a gente redige e pega a assinatura de 2 testemunhas, ele fica com uma força vinculante maior, né? Então, fica com uma força de título executivo extrajudicial, que a gente chama. Por isso que é a importância das testemunhas, tá? Outra coisa que a gente recomenda, no tabelionato, provavelmente, uma pessoa acima de 60 anos, eles pediriam esse atestado de lucidez, mas no contrato particular também seria recomendável que a pessoa anexasse. E aí, esse contrato particular, como ele não é dotado de uma publicidade, como uma escritura pública, se eu quiser no tabelionato buscar da Laura, ninguém vai me impedir, né, de ter acesso a esse documento, mas no contrato particular, não. Também se recomenda que ele fique com o médico da confiança de vocês, e com um amigo, um parente, que no momento que for necessário vai apresentar isso. Pode ser feito uma cópia autenticada, enfim, né, como entenderem mais adequado. Mas é um instrumento que consagra a autonomia de vontade da pessoa, né, e principalmente, além de fazer valer o que a pessoa quer, os tratamentos que ela gostaria de submeter ou não, tira esse peso da família de ter que decidir. E como eu disse, sempre dentro de uma ética médica e do que a legislação brasileira permite.
né? Só complementando, esse documento, para deixar claro, ele pode ser feito por qualquer pessoa a partir de 18 anos. Não é um documento que é oferecido só para pessoas idosas, tá? Então, qualquer um de nós, a partir de 18 anos, podemos fazer esse documento, podemos alterar ele, se em algum momento, olha, nessa fase da minha vida eu achava que eu poderia me submeter a X tratamentos, agora eu já penso diferente, eu penso que não. Tu pode ir alterando conforme forem surgindo as tuas dúvidas e as tuas intenções. Isso é bem tranquilo também. E assim, a partir do momento que a pessoa estiver hospitalizada ou passando por algum tratamento, esse documento fica anexado ao prontuário médico dela, né? E aí os médicos ficam vinculados, claro, dentro dos critérios de ética, como eu falei, a cumprirem a vontade da pessoa, tá? Mais alguma coisa sobre... Tá, bom. Seguindo, então, eu sei que é muita coisa, a gente está falando sobre vários assuntos diferentes, né? Mas a gente, só para encerrar e para abrir para as perguntas, a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre testamento. E aí não é esse testamento vital, mas o testamento de patrimônio, de bens, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é que o testamento não necessariamente vai versar sobre divisão de patrimônio, ele também pode ter um caráter não patrimonial, como, por exemplo, eu quero em testamento reconhecer um filho, né? O reconhecimento de um filho por testamento ele é irrevogável, é uma das únicas coisas que a gente não pode revogar no testamento, tá? O testamento, então, ele é um ato de disposição última de vontade e que ele só tem validade e eficácia no momento que a pessoa falecer. Assim como a diretiva antecipada, né, o testamento, ele também pode ser feito por escritura pública, um tabelionato, né, e pode ser feito de forma particular, por um contrato escrito. Tá? As principais diferenças, tá? Quando o testamento ele é feito no tabelionato, também, a partir dos 60 anos, o tabelião vai pedir um atestado médico de lucidez, né? Ele marca um horário, uma entrevista com a pessoa vai lá e conta como ela quer dispor do patrimônio. Sobre o formato de disposição, rapidamente, até, isso é uma coisa muito extensa para a gente falar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, como é que eu posso dispor do meu patrimônio? A partir dos 16 anos, a pessoa pode fazer o testamento, tá? Não precisa ter 18. Então, como é que eu posso dispor? Existe uma limitação legal que todo mundo pode dispor se tiver herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os filhos, os pais, o cônjuge e o companheiro. Aí é depender do regime de bens, tá? A gente não vai entrar nessa questão do regime de bens. Se eu tiver esses herdeiros, eu posso dispor só da metade do meu patrimônio, porque a lei diz que 50% dos meus bens tem que servir para pagar o que a gente chama de legítima, que é essa metade do patrimônio que os meus herdeiros legítimos, entre aspas, vão receber no dia que eu falecer, tá? Então, os 50% restantes eu posso dispor por testamento, para quem eu quiser. Eu quero dispor para o meu vizinho, porque eu acho que ele é uma pessoa muito legal, né? Enfim, eu posso dispor, assim, sendo capaz, obviamente, eu posso dispor do meu patrimônio como eu bem entender, tá? Então, eu chego no tabelionato e falo, olha, da minha parte disponível, eu quero deixar um carro para a Laura, eu posso ter filhos e posso beneficiar também um filho com um valor maior. E eu não preciso justificar isso, né? Muitas vezes o que acontece, que a gente vê na prática, é a pessoa tem mais de um filho e um ao longo da vida acabou recebendo alguns benefícios, o pai deu um carro ou recebeu alguma outra coisa, que no momento do inventário isso não vai ser sopesado, e ele quer mais ou menos compensar aquilo ali e acaba deixando, né, uma parte maior da parte disponível para outro filho, ou uma pessoa que não deixou nenhum herdeiro. Acontece, né? Os pais já faleceram, a pessoa não casou, é viúva, não teve filhos, não tem nenhum herdeiro necessário, e eu quero dispor de todo o meu patrimônio, eu quero deixar para uma instituição de caridade, posso deixar para uma instituição de caridade, eu quero distribuir entre os meus sobrinhos, posso distribuir como melhor me aprouver. Eu não preciso justificar, eu não preciso dizer ali no testamento, eu vou deixar por isso, por isso, por isso. Se a gente estiver obedecendo ali as normas, o formato, né, se eu não tiver herdeiros necessários, ou se eu tiver e respeitar ali os 50%, a minha vontade ela vai ter que ser cumprida, tá? Outras coisas que a gente pode dispor ali dentro do testamento também, se eu tiver uma empresa, eu posso, dentro do testamento, nomear um curador especial, digamos assim, que por determinado período, até que se nomeie um inventariante, que a gente chama, que é quem gere os bens da pessoa que faleceu até o fim do inventário, esse curador especial vai fazer a gestão empresarial. Isso é super importante, né, em casos específicos, para que a atividade empresarial não morra, né, e as pessoas não se dão conta de fazer isso.
Bom, aí voltando à questão do testamento por escritura. O tabelião ele faz essa entrevista, ele vê qual é a vontade da pessoa, a pessoa também pode enviar essa ideia dela do testamento por uma minuta escrita, muitas vezes um advogado é contratado para redigir essa minuta e encaminhar para o tabelionato, mas mesmo assim o tabelião faz a entrevista com a pessoa para ter certeza de que ela é a vontade dela, e depois marca uma data em que essa pessoa vai ao tabelionato com duas testemunhas que não podem ser os parentes nem os beneficiados ali pelo testamento, que vão participar do ato e confirmar que realmente a vontade daquela pessoa, né, do testador, era essa, que ele não estava sendo coagido e que ele era capaz naquele momento. Ele estava à luz e sabia como e por que ele estava testando aqueles valores, ou enfim, aquelas disposições ali, tá? O testamento ele também pode ser revogado a qualquer tempo. O testamento público, para ser revogado, eu preciso ir no tabelionato, fazer um novo testamento, dizendo que eu revogo o anterior. Tá? A simples lavratura de um segundo testamento não vai revogar a totalidade do anterior, a não ser que as disposições anulem as anteriores, senão a gente vai ter dois testamentos, tá? E aí tem o problema do testamento particular. O testamento, só para complementar, me esqueci de trazer outra coisa para vocês. A gente pensa em testamento e acha que tem um valor absurdo, né? Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aliás, o custo para fazer um testamento no tabelionato é em torno de uns R$300. Então, às vezes eu penso, meu patrimônio não é muito expressivo, né? Por que eu vou deixar um testamento? Mas não é um valor tão caro, né? E às vezes eu quero até, dentro da distribuição entre filhos, né? Entre cônjuges, entre os meus herdeiros necessários, eu quero dizer quem vai ficar com o quê. Se aquilo ali se equivaler dentro das proporções legais, aí não tem problema nenhum. Dentro do testamento, eu escolher que eu quero que o bem A, B ou C fique com esse ou aquele filho, tá? Isso também pode ser disposto por testamento. A problemática do testamento particular. Como o testamento ele é um ato formal, se o meu documento tiver qualquer vício, ele não vai ter validade. O testamento particular, então, ele precisa ser feito de próprio punho pelo testador, ou à mão, ou digitando, e tem que ser a própria pessoa redigindo aquele documento. E depois ele precisa ser lido em voz alta perante 3 testemunhas que vão assinar aquele documento. Tá? A testemunha tem que qualificar, colocar um nome e o endereço dela, porque no dia que a pessoa falecer, esse testamento vai ter que ser registrado, e aí o juiz vai verificar se eu cumpri, eu, testador, cumpri todas as disposições legais. Por exemplo, se fui eu que fiz o documento, se eu li em voz alta para as minhas testemunhas, se eu estava, claro, elas vão ali também estar dizendo que eu estava lúcido, capaz, que eu sabia o que eu estava fazendo, e aí o juiz vai marcar uma audiência e vai ouvir essas pessoas. Eu, na minha prática, tá, já presenciei uma situação de uma senhora que deixou um testamento beneficiando um neto, ela tinha filhos, nenhum dos filhos era contra aquele testamento, ou estava se opondo àquilo ali, mas quem redigiu o testamento foi a advogada dela. E aí, na audiência, para confirmar os requisitos desse testamento particular, uma das testemunhas falou, não, mas não foi a dona fulana que redigiu o testamento, foi a advogada, e esse testamento não teve validade. Então, a gente traz aqui a importância do documento público, né? Que, além do tabelião já fazer uma prévia conferência dessas questões legais, quando a gente não tem um advogado assessorando, tem muito menos risco de ser invalidado. E aí a pessoa, tanto quem está sendo beneficiado, quanto quem faleceu e gostaria que seus bens fossem distribuídos para aquela pessoa ou de uma determinada forma, tem essa tranquilidade, né, de que realmente por escritura pública tem uma tranquilidade, uma segurança, e aquilo ali vai ser cumprido muito maior do que por um documento particular, que pode não ter uma validade futura, tá? Então, o testamento particular ele também pode ser revogado. E outra coisa importante que eu até anotei para conversar com vocês, que agora nesse período de pandemia também pode ser mais relevante do que normalmente, é que tem uma possibilidade de eu fazer um testamento particular em situações excepcionais, né? Por exemplo, eu estou com Covid e tenho medo de falecer de Covid. E eu não vou poder ir num tabelionato, eu não vou poder chamar 3 testemunhas na minha casa, porque obviamente eu não posso chegar perto das pessoas, né? Nesse caso, eu poderia fazer um testamento de próprio punho, explicando o porquê, né? Por exemplo, estou dando exemplo do Covid, poderia ser outra situação. Estou aqui com Covid, não sei o quê, gostaria de deixar os meus bens assim, por isso não pude cumprir os requisitos, chamar as testemunhas, enfim, pode dizer que está passando por esse momento, por essa situação, e excepcionalmente esse testamento pode ter validade. O juiz, obviamente, vai analisar se a pessoa falecer, se esse testamento tinha validade,
Mas, assim, eu tenho, a partir desse momento que eu fiz esse testamento excepcional, sem testemunhas, que ele é excepcional mesmo, 90 dias, se eu não falecer, né, se tudo der certo e eu não falecer, para fazer um testamento público, ou então, se eu quiser manter o particular, para pegar as assinaturas e ler em voz alta, e pegar as assinaturas de 3 testemunhas, para que isso tenha validade. Ele não vai ter uma validade eterna. Ele é realmente excepcional para o momento em que eu não vou poder cumprir as requisições legais. Tá? Eu acho que era mais ou menos isso, alguma coisa para acrescentar. Uma coisa que é interessante saber também é que os beneficiários de um testamento, eles podem, né, como a Marina falou, ser pessoas físicas, jurídicas, e um exemplo aqui é até mesmo nascituro, que seria uma criança da família ou de alguém, enfim, que ainda não nasceu, né, de alguém, de alguma neta que está grávida, algum familiar que está esperando um nenê, ele já pode ser beneficiado nesse testamento também, tá? E aí, por fim, existe uma forma mais simples de testamento, que não é um testamento propriamente dito, que a gente chama de codicilo. Ele é bem pouco usado, tá? Antigamente ele era mais utilizado do que hoje. Mas, enfim, o codicilo ele é um documento redigido de próprio punho pela pessoa, sem precisar de assinatura de testemunha, onde a pessoa vai dispor sobre coisas de pequeno valor. Por exemplo, eu tenho joias, eu quero deixar para uma neta, eu quero deixar para minhas filhas, né? Eu posso deixar bens móveis também, ou algum pequeno valor em dinheiro que eu tenha. Então, é só tu fazer o documento dizendo eu, fulano de tal, te qualifica com teu documento, com tudo ali, gostaria de deixar isso, aquilo. E também tem a possibilidade, no codicilo, de tu fazer alguma referência de tu gostaria, por exemplo, gostaria de ser cremado, que as minhas cinzas fossem jogadas num local tal. Então, assim, ele é um documento bem simplificado, onde eu posso fazer esse tipo de disposição e também dispor de bens de pequeno valor para as pessoas que eu gostaria que eles ficassem. Isso, às vezes, a pessoa falece e nem entra em inventário, né? Essas pequenas coisas têm mais um valor afetivo do que financeiro. Então, é bem interessante, assim, é mais simples de se fazer e também é importante para quem fica, né? Porque o afeto, ele não tem preço. Acho que é isso. Fiquem à vontade, então, para perguntar o que vocês entenderem pertinente. Obrigada, meninas. Obrigada, Laura, Marina. Eu acho que foi muito válido, assim, foi uma tarde de quebrar tabus, né, gente? Eu acho que a gente está falando de finitude, a gente está falando de questão financeira, né, que acho que a nossa cultura ela é bem reservada nesse sentido, né, e esse planejamento ao longo da vida, né, que muitas vezes a gente tem até medo de pensar, quando elas falaram ali, pessoas a partir de 18 anos podem fazer, eu fiquei pensando, imagina, eu posso fazer, será que eu já pensei no que eu quero para mim, né, ou né, como eu gostaria de ser tratada, né, mediante alguma situação de saúde, enfim, então muito obrigada por trazerem essa discussão para este espaço, né? E aí a gente abre para perguntas. Teve vários conteúdos, né? E depois a gente pode passar a gravação de novo para vocês assistirem também, né? Para poder pensar daqui a pouco, né? Enquanto elas falavam, pensou alguma coisa da tua realidade, perdeu ali a linha um pouco, né? Pode rever, né? E nesse momento também é para tirar dúvidas. Então, quem tiver, pode levantar a mão aí. A Inês. Só liga teu sonzinho aí, Inês, por favor. Eu anotei aqui mais ou menos umas 10, 20 perguntas. Olha aí. Verdade. Só que vamos eu vou fazer aos poucos, então. Isso, faz duas, depois a gente passa para os outros. Dentro de alguma experiência que eu tive lá no tribunal e algumas outras coisas que apareceram aí no nosso ambiente. Viu, eu queria saber se elas fazem, em primeira coisa, inventário. Eu estou com o inventário aqui na mão para encaminhar. Case. Endereço e telefone, tá? A segunda pergunta, ela é muito, assim, triste para mim. Se eu não posso decidir sobre as minhas decisões afetivas, por que eu tenho que decidir sobre as minhas decisões matrimoniais? Os outros vão interferir nisso aí. Por quê? Deixa eles brigar, né, Inês? Deixa eles brigar. Eu não posso manter uma amizade colorida, pô? Pode. Uma coisa que está acontecendo bastante, até que a gente não comentou, é sobre os contratos de namoro também, né? Que hoje em dia a gente já pode fazer contrato de namoro por escritura pública, instrumento particular, porque tem casais que não querem ver reconhecida uma união estável, né?
querem ter uma companhia, um namoro, viagem de vez em quando no final de semana, fazem programas, mas não querem entrar nos riscos da questão da sucessão patrimonial, enfim, de ter um processo de união estável, que é uma discussão, que é um dos processos mais desgastantes do judiciário, assim, em termos de família, né? Porque existe uma divergência de entendimento se aquilo era uma união estável, se aquilo era um namoro. Então, assim, quando a gente não declara que a gente vive união estável, a gente se coloca numa situação bastante de risco se a gente vive. Porque esses processos judiciais, aqueles processos longos, volumosos, agora não mais porque são eletrônicos, mas de muita prova. E daí entra muito naquela interpretação do juiz. Não, isso é um namoro. Hoje em dia, por exemplo, já existe um namoro simples e um namoro qualificado, que é quase uma união estável, mas não é uma união estável. Então, assim, é possível fazer também esses contratos de namoro. Bom, nós somos namorados, então a gente deixa isso... Essas decisões são possíveis, mas realmente algumas, como aquela imposição de 70 anos, não são mais. Não, acho que a senhora deve ter uma amizade colorida cedo, deve, porque ninguém merece, né, nesse frio da pandemia, ficar sozinha. Tá? E nós fazemos um jantar, sim, se quiser conversar conosco depois, a gente passa o telefone, o e-mail, fica bem à vontade. Gostei muito da palestra, muito obrigada, mas eu teria vários questionamentos aqui para fazer. Eu tive... Muito obrigada. Fora disso, inclusive, de experiências de ILPIs, das antigas casas geriátricas, que pegavam os velhinhos, vocês devem conhecer isso. Eu participei de um processo muito triste, e ela existe ainda hoje. Muito obrigada, gurias, valeu muito. Depois a gente passa o contato, tá, Inês? Tá tranquila. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Luciana está com a mão levantada, Lau. Desculpa, pode deixar ele primeiro. Lu, cadê tu? Sumiu a Lu aqui para mim. Ali, a Luciana. Pode falar, Lu. Eu tenho uma dúvida com relação à união estável pós-morte, doutora. Eu não estou visualizando a senhora, vocês no momento, mas cabe a pergunta: a união estável pós-morte, ela tem sido, é uma coisa antiga, é uma coisa moderna, e qual é o percentual de aceitação dos juízes hoje em dia? A situação que está acontecendo na minha família, né? E eu não estava com áudio bom antes, eu não estava ouvindo bem, e eu vi que tem muitos assuntos interessantes. Eu não sei se esse entrou ou não. De qualquer forma, essa questão que a Lauana levantou de passar o áudio depois é muito interessante. Inclusive, eu acho que é tema de umas 3 reuniões que foi explanado hoje. Mas é a questão a pergunta objetivando é a união estável pós-morte, né? Assim, ó, nós até só para explicar, nós tínhamos previamente agendado com o pessoal uma segunda reunião para poder falar dessas questões aí de união estável, de casamento, para poder entrar melhor nas questões, porque realmente é muita coisa que nós teríamos para falar para vocês nessa questão de proteção, né? Dia 15 de julho, se não me engano, tá? Mas, assim, a união estável, tanto a pós-mortem quanto entre pessoas que estão vivas, as partes, as duas vivas, né? Ela tem que ter provas, né? Ela tem alguns requisitos. Se a pessoa faleceu e esses requisitos estiverem ali existentes, estiverem aprovados no processo, né? Quem representa a pessoa que faleceu no processo é a sucessão ou o inventariante, se tiver um inventário aberto, né? E ele vai seguindo o processo para tentar comprovar que é união ou não, a depender do interesse de quem está atuando ali, né? Mas pode ser reconhecida assim depois da pessoa falecer. E, inclusive, né, se houver porque às vezes acontece relacionamentos que vivem em união estável por muito tempo e, na verdade, nunca registraram essa relação, né? Nunca fizeram um documento, nunca formalizaram. E se for consensual, né, se a família, se a sucessão, os herdeiros concordam com o reconhecimento dessa união estável, ela pode se dar até mesmo no tabelionato. Tem alguns requisitos, vai ter que ter testemunhas, né, que não podem ser os demais herdeiros, mas é possível fazer esse reconhecimento pós-morte via tabelionato, de forma extrajudicial consensual, que seria uma escritura pública. Eu já vi acontecer até dentro do próprio inventário, né? Dentro do inventário faz o reconhecimento da união estável, para aquela pessoa ser a meia também, né? Dependendo do regime de bens, claro, e só tem esse requisito de ter
testemunhas que não sejam beneficiários, não sejam familiares, atestando que de fato reconhecem aquele relacionamento estável mesmo pós-morte. Isso tem dois caminhos, ou litigioso ou consensual, mas é possível, vai depender das provas. Mas o que eu quis perguntar, doutora, é sobre a aceitação judicial num caso assim que a pessoa levanta muitas falsas comprovações. Os juízes, devido a essas mudanças, eles têm acatado mais ou não? É porque às vezes não está evidente que as provas são fracas, né? Uhum. É tudo assim, ó, não tem muito assim, os juízes eles vão acatar ou não acatar o pedido desse reconhecimento a depender das provas que forem levadas para o processo, né? Não tem como, é muito subjetivo, não tem como nós darmos uma opinião para a senhora sobre um caso sem nem saber o que está ali, né? E assim, cada juiz tem um entendimento diferente, cada processo é diferente do outro. O que a gente quer dizer é que sim, pode existir esse reconhecimento mesmo no caso de um dos companheiros já ter falecido. Tá? Vai depender das provas ali do processo, e como a Laura já tinha comentado, atualmente o limite entre um namoro qualificado e uma união estável, ele é muito tênue, né? Vai depender muito do que as pessoas deixaram de prova dessa relação. Mas é possível. Obrigada. Nada. Obrigada. Pode abrir teu microfone? Queria perguntar para a Marina e para a Laura, o subestabelecimento nas procurações necessariamente tem que obedecer a data de vencimento da procuração, ou eu posso... Então, o subestabelecimento obedece à data da procuração. Se a procuração tiver uma data fixa, ela só vai ter valores, só vai ter, aliás, poderes até aquela data. Eu vou dar uma procuração por 6 meses, digamos assim, né? Ou para um ato específico. Isso é uma coisa que até a gente não comentou, mas tem que se cuidar também, né? Porque eu estou otorgando poderes para a Laura, por exemplo, daqui a pouco ela subestabelece uma pessoa em que eu não confio, né? Então, isso também foi bom tu trazer, Isabel, a gente te agradece, porque realmente a questão do subestabelecimento a gente precisa cuidar, né? Se eu vou querer que essa pessoa, para quem eu estou dando poderes, possa transferir para outra, e o prazo, realmente, o prazo da procuração obedece, daí o subestabelecimento obedece ao prazo da procuração. Obrigada, Marina. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Ribas? Luiz Felipe. De morte. Oi. Alguém falou antes, pode terminar a pergunta. Acho que Não, a Inês. eu me intrometi aqui, a procuração em casos de morte, ela continua valendo? Não? Não. Caso de morte do cara que vai ganhar a procuração? Essa até eu sei. Não, defendeu a procuração. Doutor Gante. Doutor Gante, claro, porque eu sei de caso pessoa que tinha procuração pós-morte. Claro. Mas esses atos praticados por uma procuração de uma pessoa que já faleceu, eles são nulos, né? Porque se a pessoa faleceu, o procurador não tem mais poderes, a pessoa já morreu. No momento em que a pessoa morre, automaticamente quem é, entre aspas, né, quem recebe o patrimônio dela são os herdeiros, os sucessores dela, por um artigo legal, né, pelo princípio que a gente chama de princípio da Saizinha, o princípio do direito sucessório. Então, aquela pessoa já faleceu, ela não tem mais a capacidade, ela não tem como exprimir a vontade, a procuração morre com a pessoa. Claro que se alguém agir de má fé e usar aquela procuração, vai realizar um ato, né? Mas com essa informatização de tudo, cada vez mais, entra, né, no sistema até do INSS, se vocês forem ver, em outros sistemas públicos, a notícia da morte, né? Então, tá ficando mais difícil, mas que é possível fazer, se não é ser válido, aí eu digo que não. Pode falar, Ribas. Fala, Ribas. Primeiro, queria parabenizar as duas profissionais. Não queria encontrar elas numa sala de júri. São muito rápidas. Isso é uma das Ou provas. só ao teu favor, né, Ribas? Se for ao teu favor, daí pode ser, né? Por sorte, tu é engenheiro, não é advogado, né, Ribas? Olha, mas eu acho que eu tenho um pé na cozinha, né? Um assunto que não foi tocado, e pode ser até que não seja nesse momento, mas eu só queria salientar, o INSS ele andou mudando, principalmente para relacionamentos de pensão e coisas desse tipo. No segundo relacionamento que tu tenha, né, vamos dizer que faleceu a tua esposa lá de 20, 30 anos, e aí tu tem um novo relacionamento com alguém mais novo, coisa parecida,
e me parece que andaram mexendo nisso aí quanto a percentual do INSS. Né? Eu não sei. É direito previdenciário, isso não é de família, né, Ribas? Mas afeta a família sobremaneira. Afeta, mas eu acho que isso é outra... Não, assim, acho que a gente, só para esclarecer a pergunta, né, é direito previdenciário, sim, né, que não é a nossa área específica, às vezes a gente se depara com algumas questões de previdenciário, porque elas são interligadas, né, mas, por exemplo, se existia uma ex-esposa que recebia uma pensão de 30%, tá, e aí, uma ex-esposa divorciada, e aí uma segunda companheira, tá, com quem a pessoa viveu até a morte, o entendimento é aquela companheira ou a segunda esposa vai se habilitar no órgão previdenciário e a esposa a divorciada, né, a ex-esposa também. O INSS e as entidades previdenciárias automaticamente vão receber aqueles 2 pedidos. Esse benefício é reduzido para 70% do valor total que o homem recebia, o contribuinte recebia, né? E aí, a mulher que recebia 30% vai seguir recebendo 30%, e a última esposa ou companheira vai receber o restante. O que existe, até a Laura pode falar, né? A gente já viu ações judiciais, a gente realmente nunca atuou nessas ações, mas há uma discussão judicial que se tu levar isso para o tribunal, que em vez de haver essa proporção dos 30%, dos 70%, passe a ser 50% para ambas. Mas isso daí prescinde de um processo judicial. Até outro ponto, assim, interessante, próximo a esse assunto também, é a questão, assim, de a gente refletir o quanto não formalizar uma união estável, ele é prejudicial nesses momentos também. Porque hoje em dia, se tu vai te habilitar para receber a pensão por morte de teu companheiro, o rol de documentos que tu tem que apresentar para comprovar essa união estável, não basta ser uma conta na casa da pessoa, são muitos mais documentos. Eu sei porque aqui no escritório tem um braço que faz previdenciário, e volta e meia eles acabam nos consultando, que eles questionam esses documentos, como é que eu comprovo união estável? E o INSS, ele é bem rígido com isso, ele pede uma série de documentações, é banco, é correspondência, é declaração, são várias provas. Então, assim, se aquele casal vive em união estável há tanto tempo, não custa nada, literalmente, fazer esse reconhecimento, porque tu nem precisa fazer ele por escritura pública, que teria um custo. Pode ser feita uma declaração particular reconhecendo aquela união estável, né? Então, isso é uma coisa importante para pensar. Se vive união estável, isso já é um fato, uma situação fática de muitos anos, deixar isso planejado, organizado, reconhecido, também vai evitar uma série de dor de cabeça para quem fica simplesmente para conseguir uma pensão por morte, né? Então, isso é uma possível coisa retroagir a data da união estável? Isso é objeto da nossa outra reunião. Mexe e testamento para namoro pode ter mais de um na mesma época? Desculpa, testamento para namorado. Testamento para namorada. Olha, o senhor pode dispor do seu patrimônio dentro ali do percentual de 50%, se tiver filhos e pais, como quiser. Pode ser para duas namoradas, pode ser para quem o senhor quiser. Elas que vão se entender depois. Viu, Márcia? Ou não vão se entender, né? Me chamar de senhor, Márcia. Mas ela foi educada para isso, né? Isso, é a reação feminina. É só uma questão de respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Só me metendo um pouquinho, meu pai é advogado previdenciário, eu ouvi ele falando sobre isso, Ribas, que agora parece que no caso do óbito do esposo, se a mulher tiver até 44 anos, ela não tem direito à pensão vitalícia. Ela tem um prazo de pensão, que eu não sei te dizer qual é. Mas eu ouvi ele falando há pouco tempo sobre isso. Até 44 anos. E se não me engano, é 65%. Não é nem o... Não sei mais detalhes, eu só sei que eu lembrei da data dos 44, porque é justamente a minha idade. Então, aí por isso que está na mente, entendeu? Associou direto. Obrigado. Então, como as meninas já trouxeram, nós teremos mais um encontro com elas, tá? Porque realmente são muitos assuntos para abordarmos, né? A gente agradece muito a disponibilidade de vocês, a disposição de poder compartilhar esse conhecimento conosco.
e nos vemos em breve. Nós vamos fazer agora uma foto que a gente costuma fazer no final dos nossos encontros e depois a gente compartilha lá no Insta. Marta, tu estás aqui. Aí, Marta. Muito obrigada pela oportunidade também, por nos ouvirem. E se tiverem dúvidas aí para o próximo encontro, anotem, né? Se surgir alguma outra dúvida, que daí a gente consegue esclarecer. Eu acho que o próximo encontro vai ser mais focado nessas questões afetivas, namoro, união estável, regime de bens, que é uma coisa bem recorrente do nosso dia a dia, né? Certo. Obrigada. Todo mundo preparado para a foto? Pertinho da câmera, sorrindo. Lu, aí. 1, 2, 3 e foi. Deixa eu ver se foi. Podem falar. Gurias, obrigada. Deu. Muito obrigada pela presença de todos. Lá no... Pense se tem alguma dúvida e na próxima vocês tragam. Acho que realmente até é uma se quiserem compartilhar